não surge simplesmente do nada, do acaso. É resultado das habilidades de um pastor em lidar com a ovelha e com os recursos disponíveis também. Ele conhece a ovelha e cuidadosamente se preocupa com elas. Um bom pastor, presbítero, conhece as pessoas. Ele sabe o quão sensíveis elas são. Ele conhece as suas necessidades, os seus problemas, as suas fraquezas, os seus pecados. Ele sabe como elas são capazes de ferir umas às outras. Ele sabe como lidar com pessoas. Ele sabe que elas só podem ser lideradas com paciência, cuidado, amor. Ele sabe quando confrontá-las e quando ser gentil. Ele conhece as necessidades das pessoas e o que deve ser feito para suprir estas necessidades. Ele sabe como fazer para ter um rebanho saudável e comprometido com a direção. E quando ele não sabe o que fazer, ele busca rapidamente orientar-se novamente. Ele ama aprender. Ele ama encontrar melhores meios de ser um mais eficiente pastor. Ele usa os métodos com sabedoria para lidar de forma mais adequada com o rebanho. Ele ama as suas ovelhas. O presbítero que governa bem deve ser digno de honra. Ele merece ser reconhecido por sua igreja, pelas suas habilidades de liderança, pela sua capacidade de administrar bem, suas habilidades de servir melhor. Um trabalho duro, portanto. Não somente habilidades de liderança e administração, como também um trabalho extremamente árduo. O apacentamento é um trabalho duro e frequentemente não é confortável. As ovelhas não tiram férias de comer e de beber. Nem mesmo os predadores sossegam na sua sanha destruidora. Observe como Jacó descreveu a sua vida como um pastor. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Está registrado lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 31, verso de número 40. Porque o pastor tem que trabalhar duro, o pastor que busca agradar os seus próprios interesses, de acordo com a palavra de Deus, é um mau pastor, conforme escreve o profeta Ezequiel no capítulo 34, verso 2 e 8. Um pastor egocêntrico e preguiçoso é uma desgraça e um perigo para o rebanho, conforme nos diz o profeta Naum ou o profeta Zacarias. Pastorear o rebanho de Deus requer uma vida de devotado trabalho. É por isso que Paulo exorta enfaticamente aos crentes a que honrem e amem aqueles que trabalham de forma dura e cuidam do rebanho. Conforme Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo de número 5, verso 12, e 1 Timóteo capítulo 5, verso de número 17. O que Hudson Taylor, o primeiro das missões modernas, disse sobre as missões pode ser aplicado ao trabalho do presbítero pastor. Ele disse o seguinte: o trabalho de um missionário é de fato um trabalho, muitas vezes monótono, aparentemente não muito bem sucedido, e carregado de grandes, variadas e incessantes dificuldades. Quanto ao presbiterato, é visto como uma posição de status por alguns, quando é uma posição num conselho de diretores da igreja, haverá muito candidato. Mas quando for visto como um trabalho pastoral, com grandes exigências, poucos se apresentarão correndo como candidatos. O presbiterato bíblico não pode existir numa atmosfera de uma religiosidade nominal,
Não haverá presbiterato bíblico numa igreja onde não haja um cristianismo bíblico. A indiferença espiritual é uma das mais trágicas razões para que não se estabeleça um presbiterato bíblico. O presbiterato bíblico requer homens que sejam firmemente comprometidos com os princípios do discipulado do Senhor. Não é sem razão que muitos de nossas igrejas preferem pagar para alguém fazer o trabalho árduo do presbítero pastor. E por isso muitas igrejas optam por uma profissionalização, criando um staff que faça a igreja girar. O fato é que o mais significativo ministério da igreja é realizado não por alguém na cúpula paga de uma hierarquia religiosa, mas por um colégio dedicado de presbíteros, que pastoreiam a igreja de Deus, mesmo em grande sacrifício pessoal. A virtude por excelência de um presbítero pastor é o seu amor sacrificial. Assim como o pastor das ovelhas ama as ovelhas, o presbítero ama as ovelhas e ama estar com elas. E de todo o seu coração está envolvido com cada uma das ovelhas do seu aprisco, conhecendo-as pelo nome. O amor de um pastor presbítero é imediatamente reconhecido pelas ovelhas que ele pastoreia. Todo cuidado, todo o trabalho, toda a sua atenciosa vigilância, todas as suas habilidades, toda a sua preocupação, todo o seu autossacrifício nascem e florescem do seu amor. Ele ama aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele ama o seu trabalho como pastor presbítero e ele ama o seu papel como pastor. O amor pastoral foi dramaticamente demonstrado na vida de Paulo. No meio de grandes aflições pastorais impostas por uma igreja imensamente problemática, ele afirmou o seguinte: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Texto registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, o verso de número 4. Com estas palavras de Paulo, nós concluímos e dizemos que, de fato, o presbítero pastor tem esta qualidade por excelência. Ele se dedica ao seu trabalho. E se dedica tal como um pastor se dedica às suas ovelhas, que ele ama. Portanto, a recomendação das Escrituras: pastoreai a igreja de Deus que há entre vós.